quando o bispo, então Montini, foi para Milão, ele também ficou envolvido com a chamada máfia de Milão. Sim. De Sindona, de Giuseppe Ortolani, Do Tubarão, chamado de Lúcio Gelli, exatamente, do Tubarão. Exatamente. E aí que vai esse grupo que vai fazer o escândalo do Banco Ambrosiano. Vai assumir o Ambrosiano e o Banco do Vaticano. Isso vai acabar tendo desdobramento. Vai ter desdobramento na morte do Papa João Paulo I, no sequestro da menina Emanuela Orlandi, que eu também menciono no livro. Fala um pouco da Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi normalmente é associado ao Banco Ambrosiano, sim, né? Sim. Então, era uma moça, né, de 14 anos, que é cidadão do Vaticano. Então, o Vaticano é um Estado. Aliás, isso aqui eu até concordo com o Evandro Pontes, na análise que ele faz do vaticanismo, né, que o Estado do Vaticano ele secularizou-se e se tornou-se, de certa maneira, um Estado moderno, e que todas essas articulações, inclusive, né, ilícitas, passaram a ocorrer dentro do Vaticano, inclusive com a loja P2 da própria maçonaria. Liderado pelo Giuseppe Ortolani, que veio morar em São Paulo. Pois isso tudo é muito grave. Então, veja, a moça era cidadã do Vaticano, a família dela eram funcionários do Vaticano, o pai era funcionário do Vaticano, E, de repente, essa moça, ela vai para uma aula de música e ela desaparece, nunca mais apareceu. Ela desapareceu por completo. Pois bem, as investigações são feitas sempre pelo irmão dela, o Pietro Orlandi, e que é um incansável, há mais de 40 anos que ele está... Essa história só não caiu no esquecimento por completo devido a esse empenho dele em buscar a verdade. E, finalmente, né, a Netflix publicou... mas eu não gostei lá daquele... É muito sensacionalista. Muito ruim aquele documentário. Mas os fatos conclusivos são o seguinte, né? O Banco Ambrosiano, na época, era presidido pelo Roberto Calvi. O Roberto Calvi, em 1981, ele escreveu um dossiê para o Papa João Paulo II, dizendo que o dinheiro da máfia, a máfia nessa ocasião, uma máfia chamada Banda della Magliana, esse dinheiro da máfia passava pelo Banco Ambrosiano e era para o Banco do Vaticano, onde ele era lavado e depois retornava para a máfia. O Roberto Calvi denunciou isso ao Papa João Paulo II. E pouco tempo depois, ele apareceu enforcado lá naquela ponte em Londres. Suicídio. Não, depois a perícia concluiu de que não foi suicídio. Ele tinha sido morto e colocado ali para parecer que tinha sido um suicídio. Esse dinheiro da Banda della Magliana, que estava sendo lavado pelo Banco do Vaticano, é que explica o sequestro da Emanuela Orlandi. Porque, nessa ocasião, o Papa João Paulo II, ele estava empenhado em financiar o Partido Solidariedade do Lech Wałęsa, na Polônia. Desde o princípio, o Wojtyła foi feito Papa já com esta finalidade de implodir aquele comunismo, socialismo realmente existente ali no leste europeu. E ele sabia que isso precisava ser feito a partir da Polônia. Então ele vai investir no Partido Solidariedade. Quando os mafiosos quiseram o seu dinheiro de volta, o dinheiro não estava mais no Banco do Vaticano, tinha sido empregado no Partido Solidariedade. E por essa razão, eles vão sequestrar a menina para fazer uma barganha. Nosso dinheiro de volta e a gente devolve a moça. E isso, de fato, pelas investigações, porque tem um depoimento importante da Sabrina Minardi. A Sabrina Minardi, ela era a amante do chefe da máfia, chamava Enrico De Pedis. E ela deu o depoimento dela, e no depoimento dela, que é bastante verossímil o depoimento dela, a menina foi devolvida para o Vaticano. E ela disse que foi entregue nas mãos de um cardeal muito importante no Vaticano, que a suspeita de que esse cardeal seja o Ugo Poletti. Por que a suspeita-se do Ugo Poletti? Porque quando o Enrico De Pedis morreu, ele foi sepultado com todas as honras na Basílica de Santo Apolinário.
E quem deu o aval para que se fizesse isso foi o Ugo Poletti. O Ugo Poletti é uma figura sinistra nessa história, porque a ascensão eclesiástica dele se dá a um fato muito interessante que aconteceu na década de 60, quando um bispo idoso sofreu um ataque cardíaco e morreu por causa de uma carta que recebeu de Paulo VI. A reprimenda que Paulo... Ele era um anticomunista. Paulo VI escreveu uma carta para ele tão violenta que ele não aguentou, infartou e morreu. E o Ugo Poletti sabia desse fato e usou isso como chantagem para poder ascender e crescer dentro do Vaticano. Se tornou uma figura importantíssima dentro do Vaticano, o Ugo Poletti. E foi ele que escreveu uma carta para o primaz lá da igreja de Canterbury, na Inglaterra, com os dados das despesas. E essa carta, inclusive, está assinada pelo cardeal Taurus. Existe esse documento, e que menciona o Emanuele Orlandi. Então, o que acontece aqui? A menina foi entregue de volta para o Vaticano, só que o Vaticano não poderia devolver a menina para a família, porque como é que eles iam explicar? Eles escolheram mandar essa moça para um convento na Inglaterra, onde ela ficou lá até morrer. Ela teria morrido por volta do ano 2000. Essa é chamada Trilha de Londres, essa linha de investigação. A crítica que se faz a essa Trilha de Londres é ela não ter se revoltado, ter tentado fugir, abrir a boca, né? Mas você veja que essa questão do pacto de silêncio que existe em torno dessas coisas mais escabrosas, né? Isso em parte explica muita coisa, né? Por que essas coisas acabam que não vazam, né? Mas essa linha de investigação do Pietro Orlandi, e nesse documento que demonstra que havia várias despesas destinadas à manutenção, está escrito no documento. Isso realmente é muito estranho. Isso foi divulgado em 2016. Então, o Pietro Orlandi vem lutando junto à justiça italiana e junto ao Vaticano para que se faça uma investigação séria sobre esse caso, né? O Papa Francisco, a princípio, demonstrou boa vontade, mandou fazer uma comissão de inquérito no Vaticano para apurar o caso. E depois, quando o caso começou a cair muito fortemente em cima de João Paulo II, aí o Vaticano mudou completamente. Abafou completamente o caso. Mas no meu livro, eu coloco essa questão da Emanuele Orlandi para mostrar que esse tipo de ação sinistra que o Vaticano é capaz de fazer, algo assim também poderia ter sido feito com a irmã Lúcia. Então, aqui que entra o fundamento da minha tese. Primeira aparição da irmã Lúcia falsa, em 1967, por ocasião do 50º de Fátima. O que aconteceu aí? Marcelo, nós temos aqui uma sequência dos diários da irmã Lúcia. A irmã Lúcia, e além dos diários da irmã Lúcia, existe também outros trechos inéditos que foi publicado pelo Savério Guetta, que é um vaticanista também, um autor, que escreveu um livro recente chamado Segredos de Sor Lucia. Nesse livro, ele aponta muitos trechos também do diário que não estão no que foi publicado pelo Carmelo de Coimbra. Tem muitos textos interessantes dele. Então, veja, em 1965, a irmã Lúcia ficou sabendo que o Paulo VI pretendia fazer uma visita a Fátima. Nesse momento, ela se manifesta muito, com uma vontade muito firme de ter uma conversa em particular com o Papa. Portugal estava de mal com o Paulo VI nessa época. Estava de mal, porque eram duas questões aqui, o Paulo VI e o Opus Dei, com o Salazar. Porque o Opus Dei era motivo de investigação da Polícia Secreta de Salazar, que desconfiava das intenções do Opus Dei em Portugal. E também o Papa Paulo VI, que apoiava o processo de descolonização do Império Português. E ele chegou a receber os terroristas do MPA no Vaticano. Pois é. Aí o Portugal protestou e criou um clima de mal-estar entre a Santa Sé e Portugal. E quando ele resolve a Fátima, em 67,
Ele não comunica ao governo português. Ele diz que vai como peregrino a Fátima. Não como chefe de Estado não como ou chefe, como Papa. Exatamente. Ele não vai dar satisfação ao Salazar. Eles vão chegar depois a um acordo, né? Pelo menos para, né, por exemplo, quem faz toda a transmissão do evento é a RTP, que era uma televisão estatal do governo salazarista. Então eles vão chegar num acordo ali meio que forçado, né, para não ficar feio, essa briga do Salazar com o Paulo VI naquele momento ali do secretário de Fátima. Mas o fato é que a irmã Lúcia, ela manifesta interesse em ter um encontro com o Papa Paulo VI. Quando, veja que o Papa Paulo VI, quando o cinquentenário de Fátima, estava previsto as festas para serem feitas, porém, sem a presença do Papa. O Papa Paulo VI não havia anunciado que ia a Fátima nessa ocasião, do cinquentenário de Fátima. Ele havia, de fato, haveria a festa, né, sem a presença do Papa. Quando ele anuncia que vai a Fátima, já é em cima do evento, mais ou menos, se não me engano, por volta do dia 10, que ele anuncia que vai estar presente no dia 13 de maio. Mas ele vai e volta no mesmo dia. E aí, então, a irmã Lúcia gera uma expectativa para ter um encontro com o Papa Paulo VI. E aqui você tem o diário dela, mencionando o fato. Pois bem, o Pomarcincos tinha prometido a ela, a irmã Lúcia, que o Pomarcincos, você sabe que era o chamado gorila do Paulo VI. Ele era um sujeito grandão, muito forte. Ele era alto, 1,90 m. Ele chegou a vir com o Brasil com o João Paulo II. Sim. Era um sujeito que dava medo. Dava medo. Mas ele era o intérprete do Paulo VI. E ele tinha prometido a ela que ele iria encontrá-la no dia 10 de maio para prepará-la para esse encontro com o Papa Paulo VI. E ela disse que só iria a Fátima somente para encontrar com o Papa Paulo VI. Ela não queria estar presente na tribuna, ela queria ter um encontro com ele a sós e fim de papo. Ela disse, inclusive tem esse relato dela, que se ela fosse obrigada a estar na tribuna, ela não iria, ela ia desobedecer. Ela não queria ser exposta. Vamos deixar claro, essa é a irmã Lúcia I. Sim, né? Irmã Lúcia, você percebe como é totalmente diferente quando aparece a outra, né? Então, veja, ela sai do Carmelo de Coimbra no dia 10 de maio. Tudo isso está descrito no diário. Quando ela chega no Carmelo de São José, em Fátima, ela recebe a notícia de que ela não vai ter esse encontro com o Papa. Nesse momento, ela fica completamente desorientada. Ela coloca isso no diário? Está no diário. Ela fica completamente... Ela percebe que foi enganada. Que eles estão jogando ela numa situação da qual ela não queria fazer parte. Ela queria, sim, conversar com o Papa. E o que é que ela queria conversar com o Papa? Isto está mais ou menos sugerido na carta que ela vai mandar para ele depois. O que ela queria dizer para o Papa Paulo VI era explicar o segredo de Fátima, o terceiro segredo. Só que essa conversa tinha que ser olho no olho. Não era uma carta escrita para o Papa, porque ela sabia que todos os documentos eram violados. A tal ponto que ela sempre escrevia, colocava um envelope dentro de outro envelope. Ela recebeu essa orientação de um cardeal do Vaticano, dizendo para ela que as cartas eram violadas, entendeu? Então ela queria ter uma conversa com o Papa. Agora, quando ela recebe a notícia no dia 10 de que o Papa não vai encontrá-la, ela pede para conversar com o núncio. Observa que ela não pede para conversar nem com o bispo. Ela quer conversar com o núncio apostólico de Portugal. E aí, nessa conversa, ela disse que ela só aceitaria estar na tribuna se ela fosse disfarçada entre outras freiras. Outras freiras, está no diário dela. Ela queria dissimular a presença dela entre outras freiras, de modo que ninguém notasse que era ela. Agora, o detalhe é que o diário encerra aí. Então, você não sabe o que aconteceu no dia 11 e no dia 12. E você só retoma o diário no dia 13. Que coisa misteriosa. E no dia 13, a gente sabe que já foi a outra que apareceu. Aí que tem aquela famosa foto dela montada, com o Paulo VI. Porque essa foto foi toda montada, corte e colagem,
né, para dizer que ela teve um papel de protagonismo, né, naquele evento do 50º de Fátima, quando na realidade nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Essa foto foi montada? Como é que essa foto foi montada? Eles pegaram uma outra foto dela, da Lúcia II, recortaram e colaram do lado do Paulo VI, para ficar dando a impressão de que ela estava falando ao pé do ouvido dele. Então você pega a foto original que está o Paulo VI sozinho e depois a foto que está o Paulo VI que junto. Que coisa, hein? Eles fizeram isso durante umas 2 ou 3 fotografias assim de montagem, inclusive mudando a posição do rosto para lá, para cá, ou mudando a posição dos olhos de lá para cá, de lá para cá. Entendeu? Essa foi a primeira aparição da Lúcia II. Da Lúcia II, 1967. 1967. 13 de maio de 1967. Sim, eu penso, Marcelo, que essa teria sido talvez a única aparição dela. O que aconteceu entre o dia 10 de maio e o dia 13 de maio, eu não sei explicar, porque tem uma lacuna aí, né? Nós não sabemos o que aconteceu. A irmã Lúcia, ela pode ter desistido de estar ali e ido embora. Ela pode ter passado mal, tido algum problema, e aí colocaram uma outra ali, se fazendo passar por ela. Essa outra, ela aparece logo de princípio, no dia 13, quando chega, né, na tribuna, cumprimenta várias pessoas, muito sorridente. Agora, tem filmagem disso ou não? Foi registrado pela RTP. Então, se a gente pesquisar no YouTube, tem essa lá. filmagem? Tem a filmagem, está toda lá, entendeu? Agora, tem um dado interessante, é que o único momento em que ela aparece de óculos é quando ela está de frente com o Salazar, quando ela vai ter cumprimentar o presidente Salazar. É o único momento que ela está usando óculos. Então, eu coloco esse fato aí, porque o óculos também é um bom disfarce, né? E o presidente Salazar poderia muito bem ter notado que havia algo de diferente ali, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.